Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quais foram os piores homens da Bíblia. Conheça a história de alguns dos piores homens da Bíblia Sagrada. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. A Bíblia é repleta de inúmeros personagens. Dentre eles, temos diversos homens que se destacam por seus bons atos. Entretanto, há nas Escrituras Sagradas alguns homens que se destacam por serem perversos. A seguir, veremos quais foram alguns dos piores homens da Bíblia. Caim. Adão e Eva, após serem expulsos do jardim do Éden, tiveram um filho, chamado Caim, e posteriormente tiveram Abel. Os dois irmãos cresceram juntos, até Caim decidir tomar como sua a árdua função de agricultor. Abel havia se tornado pastor de ovelhas. Em determinada ocasião, Caim e Abel apresentaram ofertas a Deus. Caim apresentou alguns frutos do solo, e Abel ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. A oferta de Abel teria agradado a Deus, enquanto que a de Caim não, caindo-lhe o semblante. Deus diz a Caim, após o seu semblante caído, por ter sua oferta rejeitada: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Possuído por inveja, Caim armou uma emboscada para seu irmão. Sugeriu a Abel que ambos fossem ao campo, e lá chegando, Caim matou seu irmão. Este teria sido o primeiro homicídio da humanidade. Caim foi questionado por Deus sobre o paradeiro de seu irmão, mas ele respondeu dizendo que não era seu cuidador e não sabia onde estava. Naquele momento, tudo foi descoberto e amaldiçoado ele foi, como ninguém mais havia sido. Afinal, ele era o primeiro assassino e deveria ser lembrado por sua maldade. Abimeleque. Abimeleque foi um dos filhos de Gideão, juiz de Israel, com uma mulher de Siquém. Ele tramou a morte de seus 70 irmãos e para isso contou com a ajuda do povo siquemita. Ele recebeu recursos do tesouro de Baal-Berite, o deus cultuado em Siquém, e conseguiu reunir homens perversos que lhe ajudaram a executar seus irmãos. Depois, Abimeleque rapidamente foi proclamado como rei pelo povo de Siquém. Somente seu irmão caçula, Jotão, conseguiu escapar de sua matança. Ele ainda proferiu uma parábola contra Abimeleque, dizendo que ele iria encontrar a destruição entre o próprio povo que o ajudou. Depois de cerca de 3 anos, Abimeleque começou a experimentar oposições e revoltas do povo de Siquém contra sua liderança. Então ele procurou suprimir a qualquer custo os movimentos que se levantavam contra seu domínio. Ele arrasou a cidade de Siquém e cobriu sua terra com sal para que se tornasse infértil. Na ocasião, muitas pessoas procuraram refúgio na torre do templo pagão de Baal-Berite. Mas o sanguinário Abimeleque colocou fogo na fortaleza e queimou vivo todo aquele grupo. Aproximadamente 1.000 pessoas morreram ali. Em seguida, Abimeleque foi a Tebes, uma cidade próxima. Ele também sitiou e tomou aquela cidade, de forma semelhante ao que ocorreu em Siquém. O povo correu para se refugiar numa torre que havia na cidade. Então, mais uma vez, Abimeleque teve a ideia de incendiar a torre. Porém, dessa vez seu plano foi completamente frustrado, quando uma mulher jogou um pedaço de pedra de moinho sobre sua cabeça. A pedra atirada pela mulher quebrou o crânio de Abimeleque, ferindo-o mortalmente. Como na época era desonroso para um homem morrer pelas mãos de uma mulher, o ímpio Abimeleque ordenou que seu escudeiro o matasse. De qualquer forma, a fama de que uma mulher lhe feriu mortalmente perdurou em Israel. Acabe. O rei Acabe era filho do rei Onri e liderou Israel por 22 anos. Ele conhecia os mandamentos de Deus, mas não fazia questão de obedecê-los. Ele era um rei muito poderoso e próspero, que fez várias grandes obras de construção, porém desagradou ao Senhor, promovendo a idolatria em sua nação.
Influenciado por sua esposa Jezabel, Acabe passou a adorar o deus Baal, e por causa disso a Bíblia diz que ele foi pior que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Por causa desse pecado de Acabe, Elias profetizou que não choveria mais em Israel. Depois de 3 anos de seca, o profeta confrontou o rei e, com a permissão de Deus, matou todos os sacerdotes idólatras do país. Acabe voltou para casa e contou o que tinha acontecido à sua esposa, que jurou matar Elias. O profeta então fugiu para o deserto e o Senhor o salvou da ira da rainha. Algum tempo depois, Acabe tentou comprar uma plantação de uvas de um homem chamado Nabote. A vinha ficava perto do palácio do rei e ele queria usá-la como uma horta, mas o dono daquele local se recusou a vender a terra, porque a tinha recebido de herança de seus pais. Então, Acabe ficou muito triste e não quis mais comer. Naquele momento, sua esposa Jezabel ficou revoltada e mandou matar Nabote. Quando Acabe ouviu que aquele homem estava morto, ele tomou posse da vinha, sem nenhum sentimento de culpa. Por causa dessa atitude cruel e egoísta de Acabe, Elias profetizou que ele e todos os homens de sua família seriam mortos e os cachorros iriam lamber seu sangue, no lugar onde lamberam o sangue de Nabote. A profecia se cumpriu. Acabe foi para uma batalha disfarçado, mas mesmo assim uma flecha o atingiu e ele morreu. Os cachorros lamberam seu sangue no lugar onde Nabote tinha morrido, assim como Elias tinha profetizado. E mais tarde toda a sua família foi exterminada por causa de seus pecados. Jorão. Jorão de Judá foi filho do rei Josafá. Antes de assumir completamente o trono do Reino do Sul, ele serviu como corregente de seu pai por pelo menos 5 anos. Ele se assentou no trono de Judá oficialmente quando tinha 32 anos de idade. Naquele tempo, Judá e Israel eram nações aliadas. Inclusive, os reis Acabe e Josafá participaram de campanhas militares juntos. Por conta da aliança de cooperação feita entre Acabe e Josafá, Jeorão acabou se casando com Atalia, a filha mais velha de Acabe e Jezabel. Isso significa que Jorão de Judá era cunhado do Jorão de Israel. Jorão não foi um bom rei para Judá. Influenciado por Atalia, ele tolerou a adoração a Baal. Jorão de Judá também matou seus próprios irmãos e alguns dos líderes do reino. Jorão entrou em guerra contra os filisteus e os árabes. Suas esposas e seus filhos foram capturados, com exceção de Acasias. Por fim, Jorão foi acometido de uma doença terminal, muito dolorosa, que lhe levou à morte. Ele foi sepultado sem qualquer honra real. Tudo o que aconteceu à família de Jorão foi devido ao castigo de Deus por causa do pecado. Herodes. O rei Herodes foi o monarca dos judeus. Ele é conhecido como Herodes o Grande e Herodes I. Herodes ficou marcado na história por ser uma pessoa sanguinária e um rei odiado pelo povo. Foi ele quem mandou executar os meninos recém-nascidos de Belém. O rei Herodes era extremamente cruel. Ele não poupava nem mesmo seus familiares. Intrigas em sua casa fizeram com que ele executasse sua esposa e filhos. Toda essa sua natureza desconfiada e sanguinária fica evidente no episódio em que ele decretou a morte das crianças de Belém. Quando ele soube do nascimento de Jesus, fez de tudo para conseguir matá-lo. Ele não podia tolerar a existência de alguém que ameaçava seu trono. Ele até tentou enganar os magos que vieram do Oriente para fazer-lhes contar sobre a localização do Messias. Quando percebeu que, na verdade, ele é quem havia sido iludido, então ordenou o massacre de todos os meninos com menos de 2 anos na região de Belém. Herodes Antipas. Herodes Antipas foi um filho de Herodes, o Grande, com uma de suas esposas, a samaritana Maltace. Ele foi tetrarca da Galileia e da Pérea. É mais conhecido através dos relatos do Novo Testamento, por seu papel nos eventos que levaram às execuções de João Batista e Jesus Cristo.
Antipas era um príncipe frívolo que foi acusado de vários crimes. Mandou decapitar João Batista por meio de Salomé, instigada por Herodias, esposa do seu meio-irmão Herodes Filipe, com quem ele havia se casado. Pôncio Pilatos enviou Jesus para Herodes quando ele estava em Jerusalém, durante a Páscoa. Antipas fez algumas perguntas a Jesus, porém não encontrou nada que incriminasse Jesus e mandou-o de volta a Pilatos. Antipas foi exilado e morto. Judas Iscariotes. Ele foi o discípulo que traiu Jesus. Ele pertenceu ao grupo dos 12 discípulos que Jesus chamou para acompanhá-lo, e seu nome sempre aparece, em último lugar, na lista que trazem os nomes dos apóstolos. Judas Iscariotes recebeu como pagamento para trair seu mestre a soma de 30 moedas de prata. A narrativa bíblica também nos informa que Judas esperou o momento mais oportuno para poder trair o Senhor. E isto acabou acontecendo na noite em que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos no cenáculo e instituiu a Santa Ceia do Senhor. João o identificou em poucas palavras como sendo uma pessoa mentirosa, enganadora, gananciosa e capaz de roubar. Além disso, Judas Iscariotes era uma pessoa dissimulada. Diante do anúncio de Jesus de que havia entre eles um traidor, Judas Iscariotes foi tão frio a ponto de dizer: "Porventura sou eu, Rabi?" A morte de Judas Iscariotes é registrada apenas em Mateus e Atos. Antes de morrer, Judas ainda esboçou um tipo de arrependimento e remorso patético. Ele procurou os principais dos sacerdotes e os anciãos, a fim de devolver as 30 moedas de prata. Judas escutou dos sacerdotes que ele era o responsável pelo que havia feito. Diante disto, ele acabou atirando as moedas no templo antes de retirar-se para ir se enforcar. Mateus apenas relata que Judas saiu para se enforcar. Já o evangelista Lucas, no livro de Atos, fornece alguns detalhes sobre esse momento, de acordo com a descrição dada pelo apóstolo Pedro. Ele diz que Judas Iscariotes, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E esses foram alguns dos piores homens da Bíblia.